A hora é agora. Traga a sua ideia e aqui a gente resolve tudo. Molduras, quadros, espelhos prontos. A qualidade você já conhece. E os preços a gente negocia. Vem tomar um café comigo. Olá, pessoal, tudo bem? Mais um podcast Entre Livros e Risos. E sejam bem-vindos. O podcast onde as palavras ganham voz. E os autores mostram que por trás de cada página há uma boa história e, claro, boas risadas. Vamos começar, né? Prepare-se para mergulhar na literatura com leveza, curiosidade e humor. A conversa já vai começar. E hoje a gente tem aqui o Caio Tibúrcio. Só para vocês terem uma ideia, Caio Tibúrcio nasceu em Patos de Minas, Minas Gerais, em 31 de outubro de 1952. Ele reside hoje em Brasília desde 1973, onde se tornou economista, professor e servidor público. Amante das artes, escreve desde a adolescência. Reverso da Memória, este seu primeiro livro, é uma coletânea de poemas e letras de músicas. E ele veio dar ao ar da graça aqui no nosso podcast Entre Livros e Risos, só para vocês, hoje, Caio Tibúrcio. E trouxe a filha, Kaisa, linda, maravilhosa, que vai conversar com a gente também. Vai falar um monte de coisa, vai trazer aqui os autores dessas letras lindas, maravilhosas que ele também trouxe para a gente. Ok? E aí, vamos começar? Por favor, Caio, fale um pouquinho de você pra gente. Ué, você já falou quase tudo. Quase tudo? Você mergulhou fundo. Bom, eu nasci em Minas Gerais, Patos de Minas. Estudei um período para irmão marista, depois desisti e voltei para Patos, fiz o científico e vim fazer faculdade em Brasília. Aqui eu fiz economia, no CEUB. Trabalhava durante o dia, estudava durante a noite. E depois fui trabalhar no Ministério da Saúde, onde fiquei lá mais de uma dezena de anos. E em seguida fui para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tinha feito um concurso já, não fui, depois fiz outro, fui. E ao mesmo tempo eu dei aula no CEUB. Dei aula das matérias de AFO 1, Administração Financeira e Orçamentária 1, que é Orçamento Público, e Introdução à Administração, e fazia orientação a monografia, estágio supervisionado para os alunos que eu escolhi. A gente sempre tinha candidato lá, tinha que fazer seleção. E agora estou aqui. E durante a vida, de quando em quando, eu escrevi um poema. Quando eu morava em Patos de Minas e fazia o científico, o então científico. Científico. Eu frequentava um centro cultural Rui Barbosa, que era uma unidade lá de Patos que cuidava de incentivar a literatura. Nós, membros, levávamos um poema, um conto, toda semana, todo sábado, e a crítica de um que foi apresentado no sábado anterior. E assim foi uns 2 anos e pouco lá em Patos. Foi uma época que eu mais produzi. Pelo que você está falando, então, já era assim uma coisa desde a adolescência, né? Que você já gostava de escrever, né? Mas, e aí assim, o que veio agora, que te fez querer escrever agora? Eu escrevo assim, hoje, de quando em quando. Ok, né? Isso é o que eu encontrei. Eu vou... Tá dando opinião. Eu vou, inclusive, me dedicar mais a isso, já que meus filhos me fizeram levar isso a sério, né? Tá aqui mas ele sempre levou a sério, ele sempre escreveu, sempre foi uma prática dele escrever música, apreciar a música, né? Assim, consumir, né? Também. Então, o que a gente fez, né? Somos 3 filhos, né? Eu e meus irmãos, a Milena Tibúrcio, o Lucas Tibúrcio, os 2 são músicos, a minha irmã é musicista, compositora, professora de música também, e meu irmão também é compositor e musicoterapeuta. Você vê, né?
Está me interrompendo, está reclamando que eu estou... Ela, professora no... Comecei a ser professora agora, sou atriz, palhaça, e comecei a dar aula de teatro agora. Aonde? No IESB no IESB e na Universidade de Brasília. E a gente resolveu juntar os poemas que ele já produzia. Então teve uma chavinha dos filhos, então. A gente falou, não, vamos... porque teve uma articulaçãozinha aí, então. Porque meu pai sempre foi um mecenas, assim, um incentivador da arte, não só entre a gente, na nossa família, mas também na cidade. Ele sempre foi aquela pessoa que na época que vendia CD, chegava lá e comprava uma caixa de CD. Entendi. Né, para ajudar a pessoa e dava os CDs de presente. Comprava livro, ele comprava 30 livros, 15 livros. Então ele sempre foi essa pessoa. Exagera, motivou, assim, ele é exagerado mesmo. Sim, não, mas eu tô sendo realista, ele que era exagerado. Cultura tem que exagerar mesmo, né? Então ele sempre foi essa pessoa que incentivou e que ajudava, assim, né? E apreciava também. Então a gente meio que um agradecimento, um retorno, né? E também, agora é como se agora é a sua vez, né? E a gente quis fazer esse projeto. A gente teve o apoio, né, é importante dizer, o importante apoio do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, que deu suporte para a gente fazer essa edição e o lançamento do livro junto com o show, em que toda a nossa família participou. Então, meus irmãos, todo mundo tocou, meu marido é músico também, o Fernando César, que toca violão 7 cordas, também tocou, o marido da minha irmã, né, meu cunhado, o Rogério Caetano também é músico, também toca violão 7 cordas. Músicos, 2 grandes músicos, tocaram no show, e os nossos filhos, os netos. Então, o meu filho também toca bandolim, é músico, o meu filho toca piano, o outro, o Bento toca bandolim, o Dante é um jovem estudante também, né, que gosta de música, toca piano. As minhas sobrinhas, filha da minha irmã, todas cantam. A minha sobrinha mais nova, filha do meu irmão, também cantou. Então foi um show que toda a família participou, tocou, né? E cantando as músicas que foram letradas por ele. Que foi no Clube do Choro. Isso. E qual foi o motivo dessa escolha do Clube do Choro? Qual foi, pai, o motivo? A vida boêmia. Um pouco porque nós gostamos muito do Clube do Choro, é um local central, de fácil acesso, né? E de apreço geral de quem gosta de artes aqui em Brasília. Então foi por conta disso. E recebemos um apoio incondicional lá do Clube do Choro para a gente fazer isso lá. Foi muito bom. E meu pai sempre frequentou o Clube do Choro, né? Então era um lugar assim também que é uma mistura de bar com casa de show, né? Uma casa de show também tem bar, então ele queria um ambiente que fosse assim, meu pai gosta de boteco, gosta de bar, de show, de roda. Sabia não. Então, mas só me conta, assim, só pra gente focar um pouquinho, né, dos nossos... Sim. Como foi esse dia, né? Foi muito emocionante, porque teve um momento do lançamento do livro, né, pai, que ele ficou lá. Fala isso, né? Eu vou ficar falando. Pode falar. A gente teve uma primeira hora que ele ficou assinando os livros, recebendo as pessoas. Atendendo uma fila e dando autógrafo. Todo chique. A gente fez uma mesa super bonita. A minha prima também, que gosta de decoração, decorou. A gente pôs toda a família, cada um com seu talento, para estar com a gente nesse momento, né? E aí depois a gente teve, depois de mais ou menos uma hora com coquetel e tudo, aí a gente fez o show, cantando as músicas. E aí ele também declamou poemas, a gente também declamou alguns poemas, ele falou um pouco sobre a história dos teve poemas. Um sarau, então? Foi um sarau. A gente interpretava as músicas com poemas, ele estava lembrando dos poemas todos, ficou lá sentado no palco, acompanhando o show e entrando entre uma música e outra, falando os poemas, contando as histórias, e a gente cantando. E aí depois teve mais um momento da gente confraternizar mais uma vez, assinar mais livros e receber os amigos. Foi uma grande festa, assim. Tava cheia a casa, foi muito bonito, assim. A gente esperava que ia estar cheio, mas nem tanto, assim. E então ficamos até tarde, assim, sabe? Nessa festa de cantar, recitar, abraçar as pessoas, porque a gente conseguiu ver os amigos a vida toda, assim, né? Dele, tá aqui. Só no dia seguinte. Parabéns, Caio. Mas e qual foi o teu sentimento, por exemplo? Desde a adolescência você gostava de escrever poemas e tudo mais. Aí, de repente, os filhos se unem, articulam e lançam, né? Nasce, como é que é o nome do livro ali? Vamos lá? Reverso o Reverso da Memória.
que você sentiu na hora que você estava dando autógrafo lá, assim? Que Uai. você viu tudo aquilo, aquele tanto de gente? Eu fiquei meio estarrecido, né? Toda a tua vida, assim, passou desde aquele dia? É. Desde o do primeiro poema? Eu assim, lembrei dos primeiros poemas que eu escrevi, quando eu levava isso mais a sério, que é quando eu morava lá em Patos de Minas ainda, e isso há 50 anos atrás, né? Uhum. Que eu era jovem, e frequentava esse centro cultural, Rui Barbosa, e a gente levava toda semana um poema e a crítica de outro poema de outro colega. Isso foi uns 2 anos assim que eu toda semana tinha esse exercício para praticar. Foi bom. Não tem esses poemas todos, não sei onde é que andam. Uhum. A minha irmã passou o ano de 2025 praticamente todo fazendo. A minha irmã mora no Rio, né? Uhum. Fazendo encontros Milena. virtuais com ele e fazendo essa seleção. Uns poemas não tinham título, aí colocou o título, outros poemas foram fazendo algum ajuste, foi recolhendo em anotações, tinha alguns que já estavam transcritos, outros estavam ainda no papel, fazendo uma seleção. Depois a gente passou também para a Yara Ferreira, que foi editora, que é uma compositora também, parceira da minha irmã, letrista também. Então ela fez uma revisão e sugeriu uma organização, né, uma edição. A gente separou em 3 nichos, né, poemas de amor, dedicatória, tem aqui, deixa eu lembrar. E aí ela fez essa seleção, então elas passaram o ano, foi uma atividade para ele, assim, durante o ano, né. Então tem poemas de amor, dedicatórias, que é o tipo de poemas que ele fez para pessoas, filosofias, poemas sobre a vida, né, e canções, que são os poemas que foram musicados, ou sim. que ele colocou letra em melodias. Sim, aí ele já colocou em melodias. Ou às vezes era o contrário, né? Mas o que acontece mais é como, pai? Você coloca Eu coloco a letra. na melodia. Isso eu me vi a minha infância inteira, ele contando as sílabas para encaixar nas melodias. Era uma coisa você que tem ele... já é meio musicista também, assim, já tem o ouvido de... Toca algum instrumento? Não, eu estudei um pouquinho de piano, fiz músicas assim no piano, tal. Tem um ouvidozinho assim, meio de música, É um grande né? apreciador. A gente, assim, as imagens que a gente tem, Uhum. quando a gente começou a fazer esse projeto, a gente conversava muito sobre as nossas motivações também, as nossas recordações, né? Uhum. Porque também, ao mesmo tempo, é rever uma figura que a gente também não conheceu, porque a gente não era nascidos ainda, né? Uhum. E as nossas recordações de criança era de uma pessoa que sempre apreciou muito a arte. Então, era muito comum a gente ter o domingo em casa, todo mundo ouvindo música, a gente sempre, então, e era apreciando, né, tocando música enquanto faz outra coisa. Então a gente sempre aprendeu a ouvir música, então a gente tinha essa coisa de pegar o encarte e ler as canções, né, e meu pai mostrar as letras pra gente, ir pra escola cantando cada dia uma música nova, aprendendo uma música, e ele ia falando dos compositores, a gente foi estudando, conhecendo sobre a música popular brasileira, e ouvindo muitas histórias, né, das composições das músicas, ou de curiosidades que ele contava pra gente sobre as músicas, e a gente, criança, ouvia música, repertório amplo, assim, não era música de criança, que, né, ou às vezes com uma qualidade duvidosa, né, mas na hora a gente ouvia música do repertório, assim, né, do arsenal da música popular brasileira, que é riquíssimo. Então a gente tinha essa coisa de apreciar a música, e eu lembro dele estar muitas vezes em momentos assim apreciando a música e se inspirar e escrever, né, tinha essa coisa. A gente viajava muito também com um grupo de amigos que sempre eram artistas, né? O Jaime, um músico, parceiro do meu pai também, amigo do meu pai, arquiteto, né? Só que a gente viajava muito e sempre tinha uma pessoa tocando violão, sempre a gente fazia rodas, e isso fez parte da nossa vida, assim, muito fortemente, e eu acho que influenciou muito as nossas escolhas, né? Eu lembro que quando eu falei que queria fazer teatro, meu pai abriu a janela, soltou um grito de alegria, eu falei, eu acho que eu sou a única aqui do departamento de arte cênica que a família fica feliz porque quer fazer teatro. Minha irmã música, né? Que era formada em música, licenciatura em música. Meu irmão foi fazer musicoterapia no Rio, porque era um curso que não tinha aqui, mas também envolvido assim com a prática musical de alguma maneira. Ele compõe também. Então, assim, a gente teve muito viva a música na nossa vida, a arte, né? Eu sempre sendo inspirada pelas histórias que ele contava das músicas, as histórias das letras, né? Sim. O teatro sempre foi para mim muito ligado à música, assim, né? Tudo que eu faço sempre muito à música. E meu pai foi essa pessoa. Então, essa compilação é também uma retrospectiva, sabe? Foi também uma retrospectiva. Com certeza.
Com Agora ele certeza, vai dá falar. para mostrar Eu que é fico uma falando coisa muito. bem... Não. Mas assim, a pergunta Depois que ela falou... Vai, não. Não, Como cara, é que eu vou tá falar? perfeita. Não, ela está Entrevistadora perfeita. Mas olha só, cara, o que te dá, o que te traz inspiração? O que você acha assim que... Não, eu preciso escrever um poema. A primeira vez que você falou assim, eu estou inspirado, eu preciso escrever. Não lembro assim de Você não detalhe. lembra? Qual é o detalhe Não? que me levou a escrever o primeiro poema? Eu lembro que eu estudava no colégio interno e escrevi poemas lá. É. Assim, os professores pediam para levar uma composição, um conto, uma coisa, eu optava por poema. No colégio diocesano de Uberaba, né? Onde eu estudei, ginásio. Mas aí você descobriu que você tinha talento, né? Você viu que você começou É. a escrever, você falou, opa, Eu descobri que faria aquilo. eu tenho talento, né? Eu Porque faria, ficou bonito, né? É. E quando eu cheguei em Patos de Minas e vi o pessoal fazendo a apresentação, e vi anunciando na Rádio Clube de Patos lá, que tinha uma reunião do Centro Cultural com o professor Valdemar Mendes, eu lembro que fui ver, falei, isso aí eu sei fazer, e comecei a... Olha, é incrível, né? Escrever. Quando a gente tem, né? Quando é para acontecer, Pra acontecer, né? acontece. Né? Chega no... Mas não levo a sério. Eu tenho, por exemplo, um amigo poeta meu, que é um poetaço, que na sexta-feira da semana, se ele não tiver escrito, Uhum. ele não dorme enquanto não escrever. Olha, Tem que escrever um poema por semana. sim. Então, é o grande Wilson Fica cheio da Pereira. inspiração, precisa, né? É. Ah, tem que indicar ele aqui pra gente. Ele é poetaço. Né? Colocar ele aqui também para Ele falar fez sobre uma abertura no livro. Ai, né? que legal, ótimo. ele Já fez está um também. convidado nosso, então. Obrigado aí, ó. por lembrar, estava esquecendo de dizer isso. Em falar nesses artistas, né, assim, então, por exemplo, claro que eu não sei quantos compositores chegaram, né, a gravar as composições e tudo mais, mas entre os brasilienses aí quais seriam os que interpretaram os poemas aí? Tem o Rogério Midley. Uhum. O Zé Mulato Cassiano, uma dupla caipira, né, gravou uma música que é a composição dele, do meu pai, com a minha irmã, para um espetáculo de teatro que eu faço, e eles Sim. gravaram, também está nas redes. Ele tem composição em parceria com o Daniel Santiago também, e com o Rogério Midley gravou. A Elessi é uma cantora, ela mora no Rio, eu não sei de onde que ela é, mas ela mora no Rio. A Sandra do Alibe também já gravou. Tem uma música também que foi parte do filme Celeste Estrela, da Betsy de Paula, que foi trilha. O Aparício Ribeiro, que é um violeiro também. E meu parceiro também. Parceiro. A Juliana Diniz também gravou uma composição, uma sambista, né, carioca, gravou uma composição. Neta do Monarco, Uma composição com... filha do Mauro Diniz. Gravou uma grande composição da minha cavaquinista. irmã com ele. Aí ela tem aqui. Eu passei o link aqui pro Ah, sim, Maicon. estamos com os links, Sim. né? E tá disponível no Spotify, no YouTube Music, grande parte das músicas. Uhum. A parceira mais constante, assim, é a Milena, né? Uhum. Minha irmã. Sim. Ela tem dois CDs, 2 álbuns e tem muitas músicas. E a muito importância desses nomes, o Rogério Midley, né? Aham. Midley e a dupla Zé Mulato e Cassiano, na valorização da obra. É importante, né? Eu acho muito honroso, por exemplo, ter Zé Mulato e Cassiano cantando. O Rogério Midley, que é o dono da noite aqui, canta em bares e bailes e tem discos fenomenais, muito bons. Então é uma honra. Aí quando você escuta a sua obra, né? A voz desse pessoal. Assim, na voz, assim, você... emociona muito, né? E vocês? Sim, Os filhos. É bonito, né? Fica muito emocionado, né? É muito gostoso É bom. isso, né? Além do poema, ele está ali sendo, né? Uma voz, né? Bem bacana, né? Isso honrava muito. Honrava também muito, assim, a gente, quando a Milena lançou o disco, sempre tocava na Rádio Nacional, assim, durante o dia. Então a gente saía de casa, assim, ligava o rádio. Não dava outra. Ai, que delícia, que coisa boa. Ouvia a Milena, eu devia tocar umas não sei quantas vezes por dia, que para a gente acertar, assim. E assim, quando vocês compilaram livros, poemas e tudo mais, Caio Tiburcio quis passar alguma mensagem para o público? Quis deixar alguma coisa? Não, eu fui tomado de surpresa e carregado.
Eu acho que ele sempre foi motivado a escrever por prazer mesmo, assim, porque os temas são diversos, assim, são poemas muito bonitos, com formas diferentes, então tem essa coisa da dedicatória, mas também tem poemas que falam da vida, né, assim. A gente escolheu uma foto, assim, que é uma foto antiga, que até hoje, para fazer parte da capa do livro, vou mostrar aqui pro pessoal. Isso. Que é uma foto antiga, que ele não lembra onde é, a gente suspeita que seja no México, uma viagem que ele fez, como ele era funcionário do Ministério da Saúde. Nós não éramos nascidos, eu sou a filha mais velha, então já nem era nascida. E porque é uma coisa de um aventureiro, assim, né? Aí a gente imaginou também esse processo de se rever, né? Por meio da memória, no momento que que as pessoas vão ficando idosas, já a memória já não é a mesma, né? E é um processo de se reescrever, né? Então, talvez seja essa uma mensagem bonita que todos os filhos, né, estão fazendo, uma homenagem ao pai, deixando toda a história, né? Que talvez vocês não tenham presenciado, mas vocês agora estão presenciando ali dentro das palavras, né? Vivendo agora muito bem esse momento, né? Deixando, inclusive, para as pessoas, para a comunidade, essa história linda, né? Que pelas palavras, né, que vocês estão passando, só pode ser, né? Bom, então, você falou para mim que no evento vocês contaram com vários músicos, né? E aí você me disse que são da família, todo mundo. Sim. Me conta um pouquinho disso aí, dessa alegria aí, desses músicos aí, conta um pouquinho de cada um aí pra gente. Bom, a Caísa, ela também toca mais acordeon, sanfona, inclusive usando as peças. Minha mãe é professora de acordeon. É? Qual é dela? Maír. Que legal. E faz teatro. Ela fez teatro, começou. Eu me lembro que ela era pequenininha. Dia de final de semana eu levava ela para ver peça de teatro. Um dia nós fomos assistir uma peça só de bicho. Os bichos tudo assim, saindo assim. Não, quem estava saindo, eles voltaram ao palco. E ela parou. Falei, pai, quando eu crescer eu quero ser aquilo. Eu olhei, só tinha bicho lá, né? Aquilo? Como você vai querer ser aquilo? Aquilo, pai. Aquilo. Que coisa linda. Ela era pequenininha, né? Assim. E aí resolveu fazer teatro. E essa grande atriz, ela é... Ele é sempre coruja, tá? Não, eu sou coruja mesmo, mas quem não seria diante de uma atriz dessa? Desse naipe? Verdade. Com essa história toda. Agora já terminando o doutorado, professora de universidade, fazendo apresentações aí pelo Brasil afora. E agora você tem a Milena. A Milena é a segunda, ela fez música, é professora no Conservatório no Colégio Dom Pedro II, lá no Rio, de música, que é um colégio federal, que consta da Constituição, inclusive. É o único que consta da Constituição. E é professora lá de artes cênicas. Não, de música. Pai. De música. E o Lucas, que é musicoterapeuta. E o Lucas, que é o mais novo, que mora em Florianópolis, é musicoterapeuta. E também tem 2 filhos, cada um tem... Nós somos 6 netos, temos 6 netos. O Lucas tem 2 meninos. Uma menina e um menino. Um menino e um menino. A Milena tem 2 meninas. E a Caísa tem 2 meninos. Que lindo, que lindo. E aí todo mundo participou do show, né? Os netos participaram, só o Tainanzinho, que é o mais novo, o filho do meu irmão, que é mais novinho. Mas ele ficou lá super atento e depois ficou fazendo show, imitando, brincando, tocando, sanfona e tal. E tem os seus... Filhados? O meu marido, Fernando César, que toca violão, e o marido da minha irmã, Rogério, também que toca violão. Genros. Família de artistas, coisa bonita, muito lindo. E aí todo mundo participou, então foi aquele entra e sai, foi uma grande festa. A gente passou um período aqui das férias ensaiando, fazendo o roteiro do show e tal. Foi muito legal também, pra gente foi uma grande festa, assim, sabe?
Olha, vocês estão de parabéns. Eu gostaria de saber o seguinte, o livro, ele está disponível aonde? Então, como o livro é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, a gente teve esse recurso, é um livro gratuito. Gratuito. Então, quem tiver interesse em receber o livro, entre em contato com a gente deixa o telefone aqui, ou vocês escrevem? Pode falar o telefone e depois a gente também coloca lá para as pessoas. Tá. Eu vou deixar meu telefone, que é 61-98137-9844. Eu sou Caísa Tibúrcio. E também, se quiser entrar em contato... 61-98137-9844. E também, se quiser entrar em contato com o Caio Tibúrcio, o autor, é só também anotar o telefone dele. 9985 0303. Daqueles antigões. Muito bem. Tá vendo aí, gente? Olha, aproveita. 9985 0303. Facinho, né? Então, tá. Outra coisa. E aí, a gente tem, assim, possibilidade de ter um novo projeto aí? Tem mais poema guardado, será? Tem poema guardado. Opa! Tem poema guardado e eu tenho também um material da área técnica, mas esse aí tem muito... Por exemplo, tinha uma coluna lá no Tribunal de Contas onde eu trabalhava. Eu tinha essa coluna, chamava-se Baú das Palavras. Eu botava 2 pontos. E eu escolhi as palavras mais importantes assim para a administração. Como eu dava aula de administração, eu sempre me preocupei. Por exemplo, quando eu começar a falar de uma função do administrador, do gerente, então você tem assim, planejar, controlar, controle. De onde vem isso? Exemplo. Aí eu primeiro pesquisava de onde vem etimologia da palavra. Etimologicamente falando, pesquisava da palavra. Eu citei aqui agora o que foi. Esse aqui é o microfone. Por último foi o quê? Controle. Controle, isso. Vem do francês. Contrôle. Rôle en français, em francês, é papel que uma pessoa exerce numa empresa. Tá? Então, contrôle é você estar de frente de alguém que exerce um papel. Daí aí surgiu a palavra controle. Tá? Orçamento é uma palavra de origem náutica. É colocar o navio no rumo do vento. E aquela linguagem náutica virou gíria e começaram a chamar o dinheiro público. Vamos orçar. Não, é super interessante. E assim vai. Então, cada uma dessas funções tem uma origem. Funções administrativas. Todas têm origem. Então, para explicar. Então, tem, por exemplo, uma série de textos em que eu falo de cada palavra dessa, falo essa origem e eu explico depois tecnicamente como é o controle, como é o orçamento, como é o planejamento, como é a execução, etc. Né? E assim vai. Muito bem. Dá também para fazer outra coisa, mas aí você já mexer com isso não. De repente consegue sim, né? Depois quer reviver algumas emoções aí e a gente tem essa noção, né, de querer às vezes dividir todo o conhecimento que a gente adquiriu. Aí a gente, né, você está dando aula, né? É o que a gente às vezes, né, você já foi professor também, você sabe. A gente quer passar, né, o que a gente adquiriu, o que a gente aprendeu. Isso é muito legal. Mas para fechar aqui o nosso podcast bem lindo, porque eu adorei receber vocês, eu queria fazer uma pergunta para vocês que eu sempre faço. Se vocês fossem levar para jantar um autor, quem vocês levariam? Eu, Machado de Assis. E você? Chico Buarque. Chico Buarque. Ai, que bacana, olha. Sempre gosto de fazer essa perguntinha. Gente, Lispector também. Clarice Lispector. Olha, que jantar seria esse, hein? Que bacana, não ia hein? comer, não. Não dava, não ia conseguir, não ia. Mas isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma delícia aqui. Caio, espero que você volte, tá? Você também está convidada. Vem para cá. Tragam colegas
para nosso podcast, esse espaço aqui para a gente curtir e rir bastante desses momentos. Isso aqui é um filho, né? Isso aqui é uma alegria que a gente traz, que a gente cria, que a gente trabalha, que a gente coloca as emoções, as palavras aqui, o que está aí dentro da sua cabecinha aí, que fez anos e anos aqui, que os filhos homenagearam, foi muito bonito. Parabéns para você, Carlos de Busto. Parabéns para você e para os seus irmãos, para toda a família aí que participou disso. Que veio muitos ainda. Ok. Tá bom? Obrigado. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigada para todos nós. Gente, um beijo bem grande para todos. Obrigada, tchau.